Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor para todos. Vou aguardar aí os nossos amados começarem a curtir mais uma noite, mais uma chegada da palavra, porque a palavra, quando ela se achega a nós, é algo maravilhoso. Então, hoje o tema é muito gostoso. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor. Amém. Vamos aguardar as pessoas chegarem. Aguardar mais um pouquinho. Os irmãos estão chegando. O pessoal está começando a surgir na nossa live. Tá aí, Caso Alberto, Lilian, Paz do Senhor, povão de Deus, ô povo bonito. Tem o povo mais bonito nessa terra do que o povo que adora o Senhor. Meus amados, nós no dia de hoje nós queremos ressaltar para todos que o mês de maio é o mês da família, e como o mês da família nós estaremos focando todas as nossas lives, todos os nossos trabalhos sempre em cima de famílias, porque não há coisa mais bonita na terra do que uma família bem estruturada, uma família que procura estar de acordo com aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Ele nos deixou, porque Ele deixou essa orientação para nós, que nós criássemos, construíssemos famílias, porque são essas famílias que hoje constituem essa igreja virtual que nós estamos tendo, né? O Senhor abriu oportunidades, o inimigo tentou destruir a igreja dele, mas ele deu um tiro no pé, como sempre, e nós vamos estar firmes nessa presença, adorando a Ele. Isso é maravilhoso, né? Ivone, seja bem-vinda. Lília, irmã Vilma, nós vamos estar orando, né, nesse momento para estarmos dando início à nossa live. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que estamos tendo de poder levar até os lares dos seus servos a tua palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque eles estão guardados sobre as tuas asas. Que tu venha, Senhor, a estar usando cada um na medida do possível. Que tu venha nos usar como instrumento vivo e eficaz na tua palavra. Senhor, que tu possa estar abençoando a cada chefe de família, a cada dona de casa, a cada integrante de família que precisa sair para trabalhar, que eles possam tomar os devidos cuidados, para que possam ir e vir de maneira saudável para os seus lares e para os seus afazeres. Pai, queremos te agradecer, porque tu tem nos dado estratégias, tu tem mostrado a importância de seguirmos a orientação daqueles que tu instituíste nesse mundo como cuidador. Pai, queremos te agradecer e nós vamos, Senhor, te adorar de uma maneira que só o Senhor sabe fazer em nossas vidas, nos motivando, nos dando força, e que toda adoração que venha dos lares daqueles que te buscam possa ser uma adoração de cheiro agradável e que chegue até o teu trono. Obrigado por essa noite, por mais um dia de vida e pela oportunidade de podermos estar te adorando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora estar lendo a palavra do Senhor e em seguida vamos entrar no nosso tema. Nosso tema hoje, ele fala família, a árvore do amor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios,
capítulo de número 4, versos 6 e 7. 1 Coríntios, capítulo 4, versos 6 e 7. Vamos lá? Ora, irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós, por amor de vós, para que em nós aprendais e não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Pois quem te fez diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com árvore de amor. Quando nós fazemos uma reflexão sobre esses dois versículos, nós vamos ver que as famílias têm tudo a ver com eles. Sabem por quê? Vamos lá. Não existe nessa vida, nesse mundo, família que seja igual. Todas elas são diferentes em formas, tamanho, países, lugares. Umas são muito grandes, outras são bem pequenas. Vamos ter família com pai, mãe, filhos. Família com um casal e um cachorro. Família com pais e filhos. Família com mães e filhos. Famílias que têm avós desempenhando o papel de pais e mães. Famílias de sangue, famílias de coração. E é nesse contexto que nós vemos possamos, nessa noite, estar refletindo sobre a importância dessa família que o Senhor criou, porque Ele deixou ela nascer no seu coração. Nasceu e Ele a cada momento, a cada instante, Ele caminhou ao lado dessas famílias, orientando, guardando, às vezes dando certo e às vezes dando muito errado. Algumas começaram a trilhar um caminho, como nós vimos no culto de ontem, a palavra muito gostosa sobre Jó, um homem que havia conhecido a Deus de uma maneira diferenciada e que em momento algum negou, que em momento algum saiu dos caminhos, mesmo acontecendo sobre sua vida toda sorte de desgraça. E ele, em momento algum, negou a esse Deus maravilhoso. E nós temos que, nesse momento, com essa diversidade de famílias que nós vimos, reconhecer que o Senhor tem um propósito. Um propósito que eu não sei, você não sabe, mas é um propósito muito, muito importante. Porque sem ele, essas famílias não iriam seguir adiante. Sem esse propósito, essas famílias não conseguiriam estar crescendo na presença dele. Nós precisamos estar firmes, estarmos sólidos. Por isso, a figura da árvore. Uma árvore, ela começa com uma pequena semente. Uma semente que ela começa a se enraizar através de um solo, quando ele é fértil, e de acordo com a raiz, ela pode ir muito profundo e criar uma base muito firme, ou ela pode se espalhar para poder alcançar uma estabilidade. Mas ela começa a crescer. Surgem raízes, em seguida o caule, e depois começa a se
ramificar. E se você reparar, não tem um galho que seja igual ao outro. Não há folha que nasça no mesmo momento em dois pontos distintos. A árvore cresce de forma, muitas das vezes, desarmoniosa. Porque se nós temos dedos nas mãos que são diferentes, de que dirá os galhos de uma árvore? Eles vão ser também diferentes. As folhas vão desempenhar um papel. Depois que essa árvore está toda estruturadazinha, ela começa a se reproduzir. Vêm as flores. Em seguida, os frutos. Desses frutos virão novas sementes. E ela continua o seu papel, gerando filhos e filhos e filhos. Nas nossas famílias, isso não é diferente. Na família, o amor que nós plantamos é um amor que nós sempre vamos pedir ao Senhor que ele seja afincado num solo fértil, naquele solo onde nutrientes cheguem para essa família. E nós precisamos de uma raiz muito forte. Nós precisamos estar cultivando, cuidando constantemente para que brotem belas flores. Essa raiz, essa base, ela repousa na igreja do Senhor, na sua palavra. A palavra do Senhor é esse solo fértil onde eu vou levar a minha família para crescer ali, para frutificar ali, para criar raízes e futuramente elas levarem isso para as suas famílias. Alguns questionam, mas os meus filhos vão criar as famílias dele, não pertencem mais à minha? Pertencem sim. Eles não moram mais com você, mas eles constituem novas famílias. Mas você foi a raiz dessas novas árvores que brotaram. Os bons frutos, algumas vezes, vão apodrecer no galho, vão cair num solo onde não vai servir para muita coisa. Mas quando os seus filhos recebem uma boa informação, ele também vai conseguir fazer com que a árvore dele frutifique. Porque ele vai olhar para trás e vai ver o que os seus pais fizeram. Regaram uma boa educação, deram a ele a orientação e o caminho que eles deveriam seguir. E aí vem o solo fértil. Eles vão começar a trazer para a vida deles aquilo que há de mais importante para que a sua raiz fique fixa e ele não fuja, não tombe nem para a direita nem para a esquerda. Afinal, não é à toa que nós comparamos a família a uma árvore, porque a base tem que estar firme, sólida, senão árvore nenhuma vai para frente. Ela, a um determinado momento, qualquer vento, ela tomba, ela cai, morre. Às vezes, alguns falam assim, mas na minha casa tinha uma árvore frondosa, caiu um raio, partiu no meio, pegou fogo, acabou com a árvore. Engano. O Senhor tem a sua maneira de podar algumas delas. E se ele prestar muita atenção, ele vai ver que aquela árvore que pegou fogo, logo depois começam a surgir pequenos brotos,
novos ramos, e ela começa a crescer, 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 e daqui a pouco torna-se novamente essa árvore frondosa que ele antes tinha no seu quintal. Meus amados, esses vários galhos vêm de uma mesma raiz. Os seus filhos vêm de uma única raiz. E essa única raiz que você cuidou, que você adubou, que você deu a entender a eles a importância de estar buscando para se alimentar, fez com que eles fossem sustentados e aí cresceram com um tronco robusto, forte, e que pode bater o vento que for, e ele não vai tombar, nem para a direita e nem para a esquerda. Ele só irá crescer, subir, como diz o louvor. E nós precisamos cada vez mais estar certos de que essa minha árvore vai suportar algumas intempéries. Como assim? Ela vai ter que suportar frio, calor, seca. Ela vai ter que suportar os ventos. Em outras terras, em outros países, ela vai suportar o gelo, o terremoto, o maremoto, furacões, tufões, enfim. São árvores que cresceram e tiveram um tronco bem estruturado. Não vão morrer por qualquer coisa. Nós precisamos fazer com que os nossos filhos, nossas filhas, tenham a ideia de que uma árvore frondosa, ela é igual a uma família sólida, ela firmada no solo correto, ela não vai morrer. Meus amados, a família também é feita de laços. E laços esses que tendem a durar uma vida inteira. Nós já comentamos sobre o fato de que às vezes há algumas desavenças, algumas briguinhas, mas porque somos diferentes, não somos iguais. Precisamos estar cientes de que precisamos cada vez mais regar, adubar as nossas árvores para que esses galhos cresçam de forma harmônica, para que irmãos amem irmãos, maridos amem suas esposas, esposas amem seus maridos, que aqueles animaizinhos que às vezes levamos para nossa casa, gato, cachorro, rato, hamster, qualquer um que seja, ele também tem que perceber, porque eles não conhecem, eles não têm raciocínio, mas eles percebem o amor como são tratados e vão brigar por você se qualquer coisa acontecer. Amados, precisamos manter esses laços de forma duradoura. Não podemos deixar que eles se desfaçam. Porque se eles se desfizerem, vai ser igual a árvore que contraiu uma praga. Caem folhas, morrem galhos e em seguida a praga chega ao tronco. E não adianta o solo ser firme, que a árvore não vai resistir. Meus amados, temos que respeitar as diferenças. Temos que respeitar os nossos filhos, assim como eles também têm que nos respeitar. Temos que saber dar a dosagem certa da educação, o momento de chamar a atenção, o momento de impor um castigo, seja ele uma cadeirinha, um cantinho, sem televisão, sem videogame. Precisamos. E eles têm que entender que nós fazemos isso o bem deles. Porque esses laços,
eles vão levar para as suas famílias. Não importa se a família vai ser uma família de sangue ou a de coração. Porque a família de coração, muitas das vezes, não dá certo. Não dá certo porque árvores diferentes se alimentam de forma diferente, crescem de formas diferentes. Mas se eu recebo na minha casa uma árvore diferente e começo a podá-la, a cuidar dela, a adubar ela com amor, ela vai começar a se parecer com a minha árvore. E é isso que acontece quando nós trazemos para nossa casa uma pequena semente. E uma semente que seja diferente, que não seja sua, mas que você a trouxe porque o seu coração pediu. Amar aquele que é diferente é a nossa função. A Bíblia nos exalta e exorta, ou melhor dizendo, para que possamos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. E o que fazemos, ou o que estamos fazendo nos dias de hoje? Estamos negligenciando esse amor. Quando excluímos, quando isolamos, quando não entendemos, ou às vezes, quando nós deixamos de lado o amor que deveríamos repartir. Repartir é fundamental. Porque quando eu retenho esse amor comigo, eu tenho um amor egoísta. Eu tenho um amor de Narciso. A mitologia me conta que Narciso era um indivíduo que ele se achava o tal. Não havia ninguém mais bonito, mais belo. E de tanto egoísmo que ele teve com ele mesmo, ele morreu admirando-se num rio. E dali, ele não deixou frutos, ele não deixou árvores, ele não criou raízes. Esse amor eu não quero para mim e também não quero para você. Eu quero sim que você saiba repartir o pouco daquele amor que você diz que tem. Se você ama a seus filhos, ama a sua esposa e ama esse Deus maravilhoso que nós servimos, você pode repartir um pouquinho desse amor com aquele que é diferente. Seja um surdo, seja um portador de uma síndrome qualquer, seja aquele que se desviou por uma razão qualquer, ou até mesmo aquele que optou por algo que não condiz com aquilo que você crê. Mas se você o respeitar, se você o amar, ele também vai te respeitar e vai te amar. E esse respeito é que irá fazer a diferença na hora de você conversar sobre esse Deus maravilhoso que você serve. Como eu estou falando com vocês agora, o importante disso tudo é o amor. Sem esse amor, eu não tenho como honrar a palavra que eu digo que sigo e que sirvo. É difícil? É difícil. As intempéries que eu mencionei ainda agora, muitas das vezes vão fazer você querer jogar tudo para o alto. Porque, infelizmente, erramos. E quando você se foca e faz como Narciso, começa a admirar aquela pessoa e achar que aquela pessoa é o suprassumo da sociedade, você está fadado a tropeçar e a cair. E cair feio. Porque eu tenho que fazer isso com aquele que foi o meu único e suficiente Salvador. Ele sim merece esse meu amor incondicional.
Porque ele foi para um madeiro. Ele se deixou levar para uma cruz, para que eu e você tivéssemos aqui agora trocando ideias sobre a palavra dele. E isso é muito importante. Eu não posso em momento algum esquecer que esse amor não tem barreiras, não tem fronteiras e não tem limite. Eu preciso, de qualquer maneira, levar esse amor àqueles que estão precisando. Porque existem tamanhos diferentes de árvores. Existem tamanhos diferentes também da fé. Aquele que está com a fé pequenininha, eu tenho que começar a adubar para ele começar a crescer, pegar força e crescer. Tem aquele que parece com uma criança que você tem que estar carregando no colo, porque qualquer coisinha ele chora. Ele vai ter que deixar de ser esse bebezinho um dia para poder reconhecer que existe um Deus que é poderoso, que existe um Deus que dá a ele ferramentas para ele trabalhar nessa vida de uma forma incontestável e que ele não está conseguindo enxergar. Precisamos sim amar, e amar de uma forma muito, muito forte. Famílias de verdade, elas são formadas de pessoas unidas. Que isso, pastor? O senhor está falando que essas famílias têm que ter pessoas unidas? A minha é uma desunião total. Como é que o senhor está falando isso? Amado, união nem sempre vai ser igualzinha na minha casa e na sua. Cada um tem um jeito, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma maneira de agir, de falar. Uns têm uma voz mais forte, outros têm uma voz mais fraca. Nós precisamos entender e respeitar essas individualidades, porque se eu não faço isso, eu não tenho união. Eu não consigo apoiar ou ser apoiado de forma incondicional naquilo que eu quero fazer ou naquilo que Deus quer que eu faça. Eu preciso estar consciente de que as diferenças constroem famílias unidas. As diferenças constroem lares sólidos e firmes. As diferenças geram amores diferentes. Precisamos estar cientes que Deus, quando fez homem e mulher, Ele não nos fez iguais. O homem foi feito do barro. A mulher foi feito do que nós, na biologia, chamamos de tecido. O homem foi feito de uma substância que, se ressecar muito, ela quebra. A mulher foi feita de uma substância que, para quebrar, tem que se bater muito forte. A minha esposa costuma dizer que os homens têm uma gavetinha só e as mulheres têm um monte. E eu falo para ela que com uma gavetinha só, eu, homem, consigo me organizar, consigo arrumar, porque eu só tenho uma gavetinha. Agora as mulheres com muitas gavetinhas, haja trabalho. A gente tem um exemplo, claro, e aí a gente foge um pouquinho, né? Vai se sair. Você olha para o homem, 5 minutos, ele está pronto. E ele vai levar pelo menos umas meia hora olhando no relógio, que a hora está passando, mas ela ainda está se adornando para poder sair com ele. Isso são as gavetinhas, tá? Bem, e essas gavetinhas é que nos fazem muitas das vezes refletir sobre sacrifício. Sacrifício não de suportar as gavetinhas, mas o sacrifício de entender que quem tem muita gavetinha tem muito trabalho. Quem tem muita gavetinha tem muita coisa para ajeitar. Quem tem muita gavetinha, às vezes vai se perder.
e vai precisar de alguém que tenha uma para poder falar assim, ó, não é assim não, é assim. E se houver respeito, uma gavetinha com muitas vão formar uma família unida. Vão formar uma família onde o ideal de amor vai ser algo que não vai existir comparação. Amor não pede nada em troca. O amor dá algo em troca. Eu ouvi certa vez que quando nós casamos não para sermos felizes, mas casamos para fazer o outro feliz. Porque essas diferenças, elas vão nos completar. E elas só vão poder fazer isso se os dois, aliançados, tiverem um único alvo. E esse alvo é o Senhor. Quando eu me caso, eu não me caso na frente apenas de um sacerdote. Eu estou casando na frente do meu Deus. Porque eu prometo a Ele várias coisas. Eu prometo a Ele que vou amar, cuidar, respeitar, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Às vezes nós esquecemos desses compromissos que assumimos lá atrás. E nós temos que constantemente, nós homens, recordarmos desses afazeres. Da mesma forma que as mulheres também. Elas têm que recordar, porque quando o sacerdote pergunta a ela a mesma coisa, ela diz sim. E isso faz com que essa união seja igual a um cordão de 3 dobras, porque essas dobras eu vou uma com ela, mas o Senhor vem aliançando e fortalecendo por fora. Ele não deixa que essa corda, esse laço, se rompa com facilidade. O homem tem feito muito isso. Nessa época de quarentena, nós temos ouvido que muitos lares têm sido desfeitos porque um não suporta ou não aguenta mais o outro. E aí, eu pergunto, aonde você estava esses anos todos que não conheceu a pessoa que está ao seu lado? Aonde você estava que você não respeitou a pessoa com quem você se uniu? Aonde você estava na hora que o seu filho lhe chamou para brincar, ver uma televisão, para você ler um livro para ele ou até a Bíblia para ele? Meus amados, são reflexões em cima de reflexões. Como você falava, eu não tenho tempo, eu não posso parar, o Senhor fez isso para você. Nós já estamos há bastante tempo parados em casa. A hora de conhecer aqueles que estão ao nosso lado, ou melhor, aprimorar o meu conhecimento. Nós sabemos de manias, de trejeitos, mas às vezes nós não conseguíamos ver aquilo que estavam fazendo quando estavam fora trabalhando. Você também. Você às vezes não sabia que a sua esposa, né, ao fazer uma comida, ela jogava às vezes um pouquinho de sal a mais, achando que você ia gostar. E você, quando chegava em casa, né, comia todo maravilhado, ainda dizia que estava gostoso e ficava pensando, se eu falar que está salgado, ela vai ficar chateada, ela vai ficar triste. Mas, meu amado, você vai ficar doente, porque a sua pressão vai lá para cima. Você tem que falar, meu amor, sua comida estava uma delícia, mas você exagerou um pouquinho no sal. Na palavra do Senhor, não tem exagero. O exagero muitas das vezes fica por conta daqueles que querem apenas dizer que são bênçãos. Bênção, bênção. Temos bênção sim. A Bíblia nos dá um monte. Mas, meu amado,
o Senhor também disse que nesse mundo teríamos aflições. Sabe por que nós temos aflições? Porque nós temos que mostrar ao mundo lá fora que nós estamos passando a mesma coisa que eles, mas de uma forma diferente, de uma forma com amor, de uma forma com carinho, de uma forma onde nós estamos sorrindo. Não temos que estar tristes, desesperados. Ah, por quê? Por quê? Meus amados, se tiver que acontecer, vamos fazer como Paulo. Morrer para mim é lucro, porque eu vou conhecer ao meu Salvador. Eu vou conhecer aquele que está lá preparando a morada. Eu vou conhecer aquele que vai estar me dando as mãos e levando pelo caminho das ruas de ouro. Meus amados, não precisamos ter medo. O medo é inimigo daquele que crê. O medo é inimigo da fé. A fé é algo que eu não tenho como mensurar. Ou você a tem, ou você não a tem. O Senhor mesmo já nos deixou na sua palavra dizendo que se nós tivéssemos uma fé do tamaninho de um grão de mostarda, que é uma coisinha muito pequena, nós faríamos coisas maiores que ele. E aí eu te pergunto, qual o tamanho da sua fé? O que você está fazendo com ela? Meus amados, ser família é querer o bem do outro. Não é pedir nada em troca. É celebrar conquistas e alegrias de uma vida juntos. É oferecer sempre o nosso ombro como suporte para a dor e para o choro. Nesse momento, muitos estão chorando. A dor inconsolável do ponto de vista deles. Mas eu tenho que ter a consciência de que nós, famílias, não somos iguais. Famílias que são planejadas e plantadas desde a primeira semente, desde o primeiro momento, do primeiro amor, do primeiro estudo da palavra, da primeira vez que conheceram a palavra, tendem a seguir num caminho maravilhoso. E nós precisamos sim estar nesse caminho maravilhoso todos os dias. É difícil? É muito difícil. Se alguém estiver aí do outro lado e falar que não peca, eu já vou fazer uma carinha meio feia e vou botar uma carinha de zangado aí daqui a pouco, porque não existe. Somos diferentes. E essa diferença nos faz errar. Porque às vezes aquilo que para mim é certo, para o outro não é. Mas eu tenho que prestar atenção, porque prestando atenção eu vou aprender a acertar. Eu preciso disso. Há famílias que brotam por acaso, de um solo que são pouco fértil, de um solo onde nós não temos condição, de um solo onde eu não vejo adubo, onde eu não tenho palavra. Eu preciso ter palavra na minha vida para regar o meu jardim. Eu preciso ter palavra na minha vida para poder fazer com que a minha família cresça de uma forma saudável. Eu não posso deixar que a minha família venha a se perder devido ao vento, ao calor ou falta d'água. Amados, a família que são realmente felizes, porque são famílias que nutriram um amor incondicional. Você tem que ter inveja? Não. Você tem sim que tomar essa família como um exemplo
e trazer esse exemplo para dentro de você. Traga essa semente que essa família está plantando, coloque no seu coração e leve para a sua. Porque é muito importante estarmos presentes, estarmos firmes e sólidos na presença do Senhor. Vamos até Mateus 9, verso de número 12. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 9, verso 12. Porque agora eu quero chamar a atenção de uma família que ela é muito diferente. E muitos não estão prestando a atenção nessa família e na importância que ela está tendo nesse momento. Capítulo 9 de Mateus, verso 12. Jesus, porém, ouvindo isso, disse: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Eu vou abrir um parêntese agora para falar e pedir que todos orem pela família que é conhecida como família da saúde. Médicos, enfermeiras, serventes, diretores, enfim, todos aqueles que compõem a estrutura de uma unidade hospitalar. Meus amados, eu estive refletindo muito sobre o trabalho dessas pessoas. Durante anos, atuei como professor, dando aula para pessoas que trabalhavam nessa área. Mas não tinha parado para pensar no tamanho e na importância que é a vida dessa família chamada da saúde para dias como esse. Amados, eles estão indo para o sacrifício todos os dias para que os seus parentes, ou até mesmo você, que pode estar num leito agora e me ouvindo, saia daí são, curado, porque o Senhor instituiu médicos para isso. Ele, como Deus, nunca tirou dos médicos a honra de estar curando, salvando vidas, porque ele sabe que quando alguém faz isso, seja na saúde, na educação ou em qualquer área de contato humano, quando se vê um bom resultado, nós sentimos que o Senhor nos dá uma bela massagem. Ele vem nos carinhando, ele vem nos dando a honra de estarmos construindo ferramentas que ele poderá usar. Quantos médicos já ficaram doentes, conseguiram se salvar? Quantas enfermeiras ficaram doentes e conseguiram se salvar? Quantos ajudadores que estavam ali, serventes, maqueiro, o pessoal que trabalha na análise clínica, que lida direto com o sangue que está contaminado? Meus amados, que é sacrifício maior do que esse pela sua vida? Vamos estar fazendo com que essas pessoas sejam enaltecidas. Nessas horas, eu tenho visto psicólogos dando a sua vida, dando a sua atenção para aqueles que se desestabilizaram. E nós vamos estar orando para essas pessoas e por elas. Vamos orar também por aqueles que perderam seus entes, aqueles que foram diagnosticados com a doença, porque eles merecem o nosso amor também. Porque vimos o Senhor não tomando e não exigindo o lugar de ninguém. Não vimos o Senhor tirando a vez de salvar vidas de alguém. Por isso, nesse instante, eu quero convidar você para lutar um bom combate, assim como ele nos fez fazer. Porque é muito importante fazermos com que essa árvore se torne uma árvore frondosa,
com que a árvore da saúde cresça e cresça de uma maneira espetacular. Que nós possamos dar ouvidos às pessoas que verdadeiramente estudaram para isso, porque se prepararam para isso. Então, meus amados, vamos dar um pouco de atenção. Vamos dar atenção aos nossos idosos, aos nossos vovôs, vovós e pais. Alguns que já têm uma certa idade, um pouco mais do que a minha, né? Que não é pouca, né? Mas que precisam de mais atenção. Vamos dar atenção às nossas viúvas, aos nossos órfãos. Vamos dar atenção àquelas crianças que foram relegadas pelos seus pais. Vamos fazer com que cada um desses venham a crescer cada vez mais e mais, como ramos verdes, como ramos que estão de uma forma toda especial, gerando flores e logo depois vão estar gerando frutos. Vamos pedir ao Senhor que Ele venha até nós e não nos deixe esmorecer. Vamos pedir que Ele derrame dessa água da vida maravilhosa a cada dia nas nossas vidas, porque senão não vamos poder crescer e chegar até Ele. Precisamos crescer de forma saudável. Precisamos fazer valer o dito de que uma árvore frondosa dá sempre sombra. Não apenas para descansarmos, mas uma sombra para que nós possamos parar, refletir e dali tirarmos, quem sabe, novos frutos, novas sementes. Precisamos sim crescer na estatura de varões que o Senhor quer com Ele. Não podemos esquecer que uma árvore pode dar origem a casas, porque quando ela é cortada, a madeira serve para paredes, portas, telhados. E às vezes, nós vemos até em alguns programas, árvores que servem de base para se construir casas firmes e sólidas sobre elas. Você já se perguntou hoje se a sua família tem sido esse tipo de árvore? Você pode falar, mas a minha família está como aquela árvore que balança muito. E aí eu te pergunto, ela cai? Se ela não cai, meu amado, não se preocupe, porque muitas árvores têm a necessidade de envergar para não cair. Quando eu encontro uma árvore que ela enverga e ela não cai, é porque a sua raiz é muito firme e profunda. E Deus nessa hora está sustentando essa sua família que balança, balança, mas não cai. Procure enxergar, procure ver a maneira conforme Ele está te ajudando a construir essas paredes. Como Ele está fazendo com que esses galhos sejam podados, como esses ramos se estiquem de uma forma a alcançar outros. Isso é importante na nossa vida. Por isso, nesse momento, eu vou convidar você para estar orando comigo. Vamos orar pela nossa família, para que ela seja uma árvore frondosa. Vamos orar por aqueles que agora estão hospitalizados e pertencem ou não a nossas famílias. Vamos orar por aqueles que cuidam daqueles que estão hospitalizados. E vamos orar para que o nosso país sare e possamos voltar à sua casa, gritando brados de vitória. Amém? Fechemos nossos olhos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu quero te pedir agora, nessa noite, que tu venha a solidificar cada vez mais e mais as famílias que estão buscando a tua palavra,
as famílias que querem estar cada vez mais e mais próximas de Ti, as famílias, Senhor, que nesse momento estão Te buscando, ouvindo, Senhor, a Tua palavra através de forma digital, através de qualquer outro recurso, mas que elas possam ser árvores frondosas, que elas possam ser árvores de raízes firmes e que venham, Pai, a dar flores, porque a flor vai simbolizar o Teu amor, mas o fruto que essa árvore der será o fruto que Tu estarás regando para uma nova árvore surgir. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que Tu estás dando de criarmos essas árvores. Pai, queremos também Te pedir que Tu vá agora, Senhor, ou envie, Senhor, melhor dizendo, envia Teus anjos, Senhor, espalhe, Senhor, a Tua milícia celestial pelos 4 cantos dessa terra. Senhor, vá aos hospitais, sejam eles de campanha, sejam eles de parede, sejam eles de tapera, de folha, enfim, Senhor, aonde estiver precisando uma pessoa da cura dessa doença, leve, Senhor, leve o amparo, leve o conforto, leve o medicamento, leve a pessoa que estará utilizando esse medicamento para curar outro. Senhor, muitas das vezes existem locais onde o teu sistema de saúde não vai conseguir chegar. Nesse lugar, Senhor, eu Te peço que Tu envie o Teu profeta, o Teu apóstolo, o Teu pastor, o Teu guia, Senhor, que está levando aquela pessoa que estará ali ministrando a oração, estará ministrando, Senhor, a cura que o Senhor estará enviando para ela. Senhor, cuida, Pai, daqueles que estão na linha de frente do combate a essa doença. Sê, Senhor, com os enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas, pessoas de limpeza, pessoas de análises clínicas, pessoas que estão na direção desses hospitais, desses setores que trabalham com a saúde, Pai. Senhor, cuida deles, blinda, Senhor, a vida daqueles que têm, Senhor, através de oração, através de música, de palmas, estejam ali orando por Ti, pedindo a Ti força, Pai, força para que eles possam estar ganhando essas vidas da morte. Pai, queremos Te pedir, Senhor, queremos Te pedir que Tu possa estar sobre aqueles que estão à frente da organização executiva, Pai, prefeitos, governadores e o nosso presidente, Senhor, seus deputados, seus vereadores, enfim, todos aqueles que trabalham na administração do nosso país, dos nossos estados, dos nossos municípios, Senhor. Senhor, dá a eles a orientação que eles precisam. Senhor, não deixe com que eles saiam da visão que Tu plantaste na Tua palavra, como está aqui em Mateus 9:12. Eu preciso de médicos, eu tenho que respeitar, porque agora nesse momento eles são a autoridade máxima para salvar vidas. Não existe ninguém que saiba mais do que eles. Senhor, aqueles que saíram dos hospitais e foram para as universidades, para laboratórios, pesquisarem, lutarem para construir vacinas, remédios que curam. Pai, faça com que esses homens da administração enxerguem isso, porque não existe outra maneira senão confiar nos médicos e pedir ao Senhor que Tu esteja orientando a cada um deles, porque também, Pai, sem a Tua orientação eles não fariam nada. Sem o reconhecimento do Teu poder, Senhor, da manifestação de prodígios e milagres, eles também não conseguiriam nada. Pai, eu quero Te agradecer pela minha família, pela família dos meus irmãos que estão me ouvindo agora nesse instante. Senhor, pela família de todos aqueles que querem voltar a Te cultuar nas suas igrejas. Pai, que Tu venha dar a eles
essa oportunidade. Que venhamos, Senhor, dentro em breve, conhecer novamente essa oportunidade de estarmos saindo da nossa casa, pegarmos condução, irmos em nossos carros, irmos, Senhor, das mais diversas formas para a tua casa te cultuar em espírito e em verdade. Pai, obrigado, Senhor, por essas árvores que tu plantaste em locais totalmente diferentes. Árvore que tu plantou na minha casa, que tu plantou na casa do meu irmão que me ouve, a árvore que tu plantaste em cada hospital, a árvore que tu plantaste em cada direção, Senhor, de estado, município e de países, ó Pai. Obrigado, Senhor, por aqueles que desbravam locais onde o teu sistema de saúde não pode chegar para levar médicos, sacerdotes e toda espécie de pessoa para ajudar, Senhor, essas pessoas. Obrigado, Senhor, pela vida de todo profissional que nesse momento está trabalhando para que nós possamos ter alimentação, água, saneamento, remédio e tudo aquilo que precisamos para continuar vivos, te louvando e te bendizendo, em nome de Jesus. Meu amado, minha amada, obrigado por poder estar nos ouvindo, obrigado por esse momento, obrigado por poder estar conosco. Nós temos as nossas lives às 9 da manhã e às 18. Quarta-feira, culto também às 19 horas, melhor dizendo, a live às 9 horas. Estamos com live a semana inteira, menos no sábado. Domingo, 9h30, escola dominical, e às 19 horas, culto de adoração ao Senhor. Obrigado por esse momento. Fique conosco nesse mês de família. Todo dia estamos colocando uma mensagem para você. Serão 31 mensagens voltadas para a família. E que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja em nome de Jesus. Amém.